Oi, pessoal, boa tarde. Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. Hoje, para a turma do sexto ano, a gente vai ter uma aula de esclarecimento de dúvidas e correção de algumas questões das atividades. Essas dúvidas são dúvidas que foram enviadas pelos alunos, pedindo para recapitular alguns tópicos em rápido, e as questões são questões que foram selecionadas, mas questões que são objetivas de forma clara. Eu não selecionei questões de respostas pessoais, já deixando claro para a turma toda, porque quando a gente retomar as aulas presenciais, a gente vai ter um período de retomada de conteúdo, de alguns conteúdos. Então, como existe a necessidade de questões abertas de resposta pessoal, haver, digamos que, discussões, consensos, opiniões têm que ser colocadas, eu vou deixar essas questões para ser discutidas em sala de aula ou nos plantões, tá bom? Aqui será só alguns tópicos que foi pedido para os alunos darem uma retomada e poucas questões digamos que, de respostas claras, de conteúdo dado, de conteúdo claro. Não são respostas de cunho pessoal, tá bom? Para iniciar, a gente vai iniciar com o capítulo 4, com o tópico de microscopia. E aí eu questiono dando uma recapitulada rápida, que a gente começou estudando desde o capítulo 1, percepção do mundo, como que o mundo era percebido, como que a gente conseguia perceber os estímulos, processar esses estímulos através dos 5 sentidos. E depois a gente foi estudando formação de imagem a partir dos nossos olhos, entrando também pelos tipos de lentes, lentes convergentes, lentes divergentes, a formação das imagens a partir de pedaços de vidro, da água, até chegar na microscopia, que é capítulo 4. E aí eu começo a questionar aqui, que a gente já discutiu em aulas anteriores, qual a importância do microscópio. E aí, com certeza, hoje vocês já conseguem ter uma resposta, discutir esse tópico de qual a importância do microscópio. Então, eu questiono o seguinte: sobre discutir qual a importância do microscópio, a gente pode citar o quê? Que desde o tempo que as imagens elas começaram a ser formadas, começaram a ser observadas, já tinha uma grande curiosidade de saber por que diante de um pedaço de vidro, de uma bola de gude, as imagens elas aumentavam de tamanho. Por que na água as imagens formavam invertidas? Isso foi gerando curiosidade até a criação do microscópio. E a importância se deu que, com a criação do microscópio, serviu digamos que foi um avanço tecnológico que possibilitou também tanto a medicina quanto a pesquisa científica de diversas formas. Com a descoberta do microscópio, foi possível observar, eu vou trazer aqui um foco só para a biologia, para a ciência, observar as unidades dos seres vivos, tanto estruturais quanto funcionais desses seres. Foi possível observar estruturas de organismos invisíveis a olho nu. Hoje a gente está passando por uma pandemia, a gente está passando aí pela descoberta de um vírus novo, que é invisível, e isso está se dando graças ao quê? A estudo microscópico. Quanto aos tipos, de acordo com que essa tecnologia ela veio avançando, o microscópio ele existe de duas formas, de dois tipos: o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O microscópio óptico ele é um microscópio mais simples em comparação ao microscópio eletrônico. E o microscópio eletrônico ele é um microscópio mais complexo. O microscópio óptico ele pode existir microscópio óptico simples e composto, um sendo formado somente por uma lente, e o composto podendo ser formado por mais de uma lente. O microscópio eletrônico já é um microscópio mais complexo, onde a imagem é formada a partir em um computador. E esse microscópio eletrônico ele pode ser microscópio eletrônico de varredura e microscópio eletrônico de transmissão. O microscópio eletrônico de transmissão a imagem ela é formada a partir de um feixe de luz
que atravessa o material a ser observado. Já o microscópio eletrônico de varredura, a imagem é formada a partir de um feixe de elétrons. E esse feixe de elétrons ele não atravessa o material, mas ele consegue percorrer a superfície desse material. O microscópio eletrônico de transmissão ele forma imagens planas. O microscópio eletrônico de varredura ele forma imagens tridimensionais. Ele mostra todo o relevo daquela superfície, ok? Começando com as atividades agora, resolvendo as atividades, e aí eu questiono mais uma vez, que eu coloco entre parênteses, que são algumas questões, eu trago a questão 1 da página 69, que é dúvida de um aluno. E essa questão diz o seguinte: a história do uso de lentes para explorar o mundo tem mais de 2.000 anos e levou ao surgimento da microscopia. Faça uma linha do tempo listando 5 eventos relacionados a essa história. Se a gente for pegar lá desde o início que a gente começou a estudar, a gente pode traçar o quê? Em um evento 1, como seria a invenção das lupas, que começa aí a curiosidade, a questão da descoberta de que a partir de um pedaço de vidro era possível ampliar o tamanho da imagem, e a partir disso começou a ser criadas as lupas, que já aumentava as imagens dos objetos. E a partir dessa criação dessas lupas, foi tendo curiosidade, foram formando lentes, né? Que a gente pode citar como segundo evento, que é conjunto de lentes feitas por Zacarias e Janssen. Seria um segundo evento na linha do tempo. Depois dessas lentes já sendo criadas, a gente tem um fato histórico que entra Galileu, que ele produziu o primeiro microscópio, que na ciência ela tem duas abrangências da criação do microscópio, que é uma atribuída a Galileu e uma atribuída a Hooke, que também criou um microscópio. Então a gente pode citar como passo 3 a criação do microscópio de Galileu e de Hooke, ok? Como passo 4, traçando dessa linha do tempo, a gente tem o quê? A produção de microscópios simples de Leeuwenhoek, onde através desse microscópio simples dele foi possível fazer o quê? Observar os primeiros micróbios, que eram então chamados de seres microscópicos. Além de observar esses micróbios, que foram os primeiros seres vivos a serem observados, ele observou o quê? Células do sangue, animais, seres vivos minúsculos como pulgas, piolhos, entre outros. E a gente também tem como quinto passo importantíssimo, que foi o reconhecimento de que todos os seres vivos eles são formados por célula, através de quem? De Schleider e Schwann, que criaram aí a teoria celular, deram um pontapé na teoria celular. Então a gente tem na questão esses 5 passos, que seria a invenção de lupas, o conjunto de lentes feitas por Zacarias e Janssen como passo 2. Passo 3, o microscópio de Galileu e de Hooke, lembrando que são microscópios separados. Passo 4, o microscópio simples de Leeuwenhoek. E como passo 5, o fato histórico da descoberta de que todos os seres vivos eram constituídos de células. Ok? Na questão 3, da página 69 também, diz o seguinte, que Leeuwenhoek ele não tinha formação científica, mas ele foi capaz de fazer mais observações microscópicas do que qualquer outra pessoa de sua época. E quais aspectos do trabalho dele são semelhantes às práticas da ciência? Bom, para a ciência validar uma teoria, é preciso o quê? Que haja pesquisa, que haja estudo, que haja comprovação, que haja metodologia, que ela consiga efetuar uma metodologia que ela venha comprovar a hipótese criada. Tá ok? Então, mas para comprovar essa hipótese criada, esse estudo ele tem que ser bem observado, ele tem que ser bem detalhado, para que venha a ser válida. Então, comparando essas observações dele com a prática da ciência, a gente pode citar o quê?
Vamos parar e observar. Ele fez observações cuidadosas, a partir de registros, a partir de datas, dos locais em que aconteciam essas observações. Esses locais em que aconteciam essas observações, ele conseguiu detalhar clima, temperatura, se era quente, se era frio. E, através disso, se o clima também estava seco, se estava chuvoso. E, diante disso, ele descrevia suas observações, sempre detalhando, e também a partir de desenhos. Então, ele conseguiu fazer um traço dos passos observados e registrar para comprovar a teoria. Então, esses aspectos do trabalho dele que são semelhantes às práticas de ciência. A forma observada de deduzir, de criar uma metodologia, de registrar, de fazer o detalhamento do estudo, da pesquisa dele, tá bom? Na questão 2 da página 76, diz o seguinte: a análise de células é fundamental para conhecer a estrutura normal de um órgão ou de parte do corpo e para identificar por imagens doenças relacionadas às alterações nessas estruturas. Para estudar e diagnosticar o câncer, por exemplo, é necessário analisar imagens das células cancerosas. E aí a gente traz a imagem de um homem observando uma amostra de tecidos e a gente tem um zoom de células desse tecido. E na questão A pergunta o seguinte: como você explicaria para alguém que o equipamento mostrado é um microscópio óptico? Bom, vamos voltar para a imagem, vamos observar a imagem. Na imagem, a gente consegue observar o quê? Um par de oculares na região superior, não é isso? Além disso, a gente tem o quê? As lentes objetivas, que estão aí focadas no objeto que está sendo estudado. E a gente tem ainda, na bandeja desse microscópio, a gente tem o quê? A gente tem a amostra iluminada. E todas essas características da amostra iluminada, do par de duas oculares e da bandeja e das lentes objetivas giratórias, a gente consegue deduzir aí que são partes de um microscópio óptico. Ok? Na letra B, diz o seguinte: na imagem 1, o pesquisador está movendo o parafuso micrométrico. E aí, qual é a função dessa estrutura? Galera, esse parafuso micrométrico, ele tem a função de aproximar e afastar a bandeja que contém essa lâmina com a amostra. Então, essa bandeja ela pode subir e pode descer. Ela pode subir para se aproximar mais dessas lentes objetivas e ela pode se afastar para distanciar. E isso vai acontecer de acordo com a necessidade do estudo, do pesquisador. Tá bem? Então, o objetivo, a função desse parafuso é aproximar e distanciar o objeto que está sendo estudado. Porque essa bandeja sobe e desce. Na letra C, pergunta o seguinte: diz o seguinte: para observar a imagem 2, o pesquisador precisou fazer cortes muito finos de pequenas amostras de um rim e aplicar corante. Para que esses procedimentos foram necessários? Por que esses procedimentos foram necessários? Bom, observa bem. Para observar a imagem 2, o pesquisador precisou fazer cortes muito finos de pequenas amostras de um rim e aplicar corante. Por que esses procedimentos eles foram necessários? Vamos parar e pensar. Primeira coisa, os cortes muito finos, o que acontece? O microscópio óptico, o foco da imagem, a imagem é formada a partir da travessia, a partir de um feixe de luz que é atravessado essa amostra. Então, esses cortes muito finos de pequenas amostras de rins são necessários para que o feixe de luz consiga atravessar esse material. E aplicar corante se torna necessário para que venha corar as partes ou as partículas transparentes. E à medida que aplica esse corante, que as partículas ficam transparentes, é
promove a visualização e fica mais fácil de ser observada, de ser traçado todo o estudo dessas organelas, dessas partes celulares ou dessas amostras, ok? Na questão 5 da página 77, pergunta o seguinte: os microscópios eletrônicos, eles possuem um princípio de funcionamento diferente dos microscópios ópticos. Descreva. Tá, ok. Vamos imaginar. Em vez de usar luz para iluminar e atravessar a amostra, como no microscópio óptico, o que acontece? O microscópio eletrônico, ele vai incidir sobre essa amostra um feixe de elétrons, que são partículas carregadas. E esse feixe de elétrons, ele é captado por uma câmera específica, que vai interpretar esses elétrons e que vai formar uma imagem. Veja quanto é interessante você questionar. A luz tem tudo a ver com uma imagem, e aí depois você questiona um feixe de elétrons. Esses elétrons, eles são partículas carregadas. Essas partículas carregadas, essa energia, ela faz com que ocorra a formação dessas imagens. E essa energia captada promove a formação dessas imagens, que é interpretada a partir de um computador. Então, a diferença é que, em vez da imagem ser formada por um feixe de luz, a imagem é formada por um feixe de elétrons. Na questão 6, também da página 77, pergunta o seguinte: qual a diferença entre as imagens obtidas ao microscópio eletrônico de transmissão, MET, e as obtidas ao microscópio eletrônico de varredura, MEV? A diferença, galera, se dá o seguinte. Vamos parar um pouquinho. No microscópio eletrônico de transmissão, o feixe de elétrons ele consegue transpassar a amostra, atravessar a amostra. No microscópio eletrônico de varredura, esse feixe de elétrons ele não consegue atravessar essa amostra, mas ele incide sobre a superfície. Diante disso, a imagem formada pelo microscópio eletrônico de transmissão é uma imagem plana que atravessa toda essa amostra. A imagem formada a partir de um microscópio eletrônico de varredura é uma imagem tridimensional, ou seja, ela especifica como é o relevo da superfície. De um exemplo disso, eu posso citar o estudo das microvelocidades do intestino, que são dobramentos da membrana plasmática que tem a função de absorver mais nutrientes. Isso vocês vão estudar nos próximos capítulos. Mas a formação do relevo dessa membrana plasmática é formada através de um microscópio eletrônico de varredura. Tá bom? Agora, o que a gente discutiu até agora foi capítulo 4, e aqui a gente já entra no capítulo 5, trabalhando sobre vida celular. De início, eu vou dar uma recapituladazinha de vida celular, que a gente começa estudando que a célula ela é a unidade básica do ser vivo, dos seres vivos, à medida que foi descoberto lá atrás que todos os seres vivos são formados por células. Nessas células, elas apresentam o material genético, que é quem carrega toda a informação das nossas características e todas as informações do que o nosso corpo necessita, de quais proteínas deverão ser formadas para que a gente venha estar desenvolvendo as nossas atividades vitais. Outra coisa também é que na questão celular, a célula ela dá o pontapé para o início e para a formação de todo o organismo. Quando eu questiono e quando a ciência diz que todos os seres vivos são formados por células, é muito fácil dizer assim, seria meu coração é uma célula, meu fígado é uma célula, vamos parar e pensar. A gente estudou em organização, a gente parte para estudar a organização celular de uma certa forma. Essas células, elas trabalham todas em conjunto. Tirando a dúvida de um aluno, quando ele diz, eu queria que a professora explicasse mais um pouco sobre célula e como elas trabalham em conjunto.
Bom, galera, nossas células, todo o nosso corpo é formado por células. Essas células elas podem se juntar, formar um conjunto de células iguais, específicas, apresentando as mesmas características e formar tecido. Esse tecido, digamos assim, tecido muscular, tecido nervoso, a gente tem vários tecidos no corpo. Esses tecidos ainda, eles podem se especificar e formar órgãos, como por exemplo o nosso coração. Esses órgãos, eles podem atuar em conjunto com outros órgãos ou com outras partes do nosso corpo e formar sistemas. Os sistemas, no nosso corpo, eles trabalham todo em conjunto. Vamos parar e pensar. A gente tem um sistema cardiovascular, coração, vasos sanguíneos e sangue. Tá. Todo esse sistema em conjunto, ele promove a circulação de sangue no nosso corpo, à medida que ele também faz o transporte de gás oxigênio e de gás carbônico. Ele leva gás oxigênio até as nossas células e traz gás carbônico para a gente liberar para o ambiente. E isso quem faz é o sangue, sistema cardiovascular, mas os processos de troca de gases com o meio ambiente, de absorver gás carbônico, de liberar gás oxigênio, é feita pelo sistema respiratório. Então, são sistemas que trabalham em conjunto. Da mesma forma que a gente tem outros sistemas do nosso corpo, sistema digestório, que vai digerir os alimentos e extrair dali nutrientes. Esses nutrientes eles são levados também às nossas células para metabolismo celular. Então, é um conjunto de sistemas trabalhando em conjuntos. E esses sistemas, eles vêm de onde? Lá da formação das células, ok? As células, elas ainda podem ser células eucarióticas e células procarióticas, ou eucariontes e procariontes. Lembrando que tem seres vivos que são seres unicelulares e pluricelulares. Os seres unicelulares são aqueles formados por uma única célula. Os pluricelulares são aqueles formados por várias células. E em relação à célula procarionte com a célula eucarionte, a célula procariota ela é uma célula mais simples. Ela não apresenta também membrana nuclear, ou seja, ela não tem uma membrana separando o núcleo do citoplasma. Já a célula procariótica é uma célula mais simples. A célula cariótica é uma célula... A célula procariótica, como eu já disse, é uma célula mais simples, ela não apresenta essa membrana. E a célula eucariótica ela é uma célula mais complexa. Ela é uma célula que apresenta a membrana nuclear, separa o núcleo do citoplasma. Ela é uma célula que apresenta organelas mais organizadas e mais complexas. Em relação a tamanho também. Então, por isso existem células eucariontes e procariontes. As células eucariontes ainda também podem ser células animais e células vegetais, onde existem diferenças entre elas. As células vegetais, elas possuem cloroplastos, vacúolo, parede celular, ao contrário das células animais, que não apresentam essas organelas. E além de outras funções que são executadas. Começando com as atividades agora, a questão 2 da página 86, ela traz o seguinte: informando de que um ser vivo recém-descoberto no solo de uma floresta é procariótica ou procariota, um cientista tem uma boa ideia de como é a organização celular desse ser. E aí eu questiono para vocês qual é essa organização. Diante disso, é necessário estudar a estrutura celular da célula procariótica com a célula eucariótica. Na célula procariótica, galera, olha só, a gente vai ter o quê? Membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e nucleóide. Isso são estruturas, digamos assim, simples, que estão presentes na célula procariótica. Claro que algumas ainda podem ter a presença de flagelos, de pílis, de parede celular e cápsulas, ok? Mas, em relação à organização de que todas as células procariotas têm, pode-se citar membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e nucleóide, tá ok? Questão 1 da página 90 traz o seguinte: os ribossomos são pequenos em comparação com outras organelas e podem estar presentes aos milhares nas células. Em que atividades os ribossomos são envolvidos? Galera, prestem bem atenção. A gente estudou
na aula passada as funções dessas organelas, tem na aula a descrição das funções dessas organelas também, e tem nos outros videoaulas da plataforma, tá ok? De início, sendo clara nessa questão, os ribossomos eles estão envolvidos diretamente na produção de proteínas, na síntese proteica. E aí, como que ele consegue produzir essas proteínas? Como que ele consegue sintetizar? Lembrando, anteriormente, logo, eu citei que o material genético ele traz as informações das nossas características, como também das proteínas que têm que ser sintetizadas para o nosso metabolismo. Então, para o metabolismo celular. Então, os ribossomos eles vão atuar na síntese de proteínas ou na síntese proteica a partir das informações que são advindas, que vêm do material genético, que está lá no núcleo, ok? A questão 1 da página 94, ela traz o seguinte: a diversidade da vida na Terra é muito grande. Atualmente, essa diversidade é organizada em 3 domínios: arquea, bactéria e eucária, sendo este último o domínio no qual estão reunidos todos os eucariontes. Mas, apesar de toda a diversidade, há uma característica estrutural em comum a todos esses seres vivos. Qual é essa característica? Galera, vamos parar e pensar. Mas, apesar de toda essa diversidade desses domínios, qual é a característica comum na estrutura de todos esses seres vivos? A gente sabe que todos esses seres vivos são formados por células, não é isso? E o que todas as células, independente dos tipos da classificação celular, o que é que todas elas apresentam em comum? Vamos lá, todas apresentam. A membrana plasmática é comum a todas as células. Além da membrana plasmática, todas as células apresentam citoplasma e todas as células apresentam material genético. O que diferencia nessas células? As organelas, que podem estar presentes em umas e outras não. A membrana nuclear, que está presente na célula eucariótica e na célula procariótica, não. Mas os demais, de membrana plasmática, de citoplasma e de material genético, é comum em todas as células. Tá ok? Na questão 6 da página 95, tem assim: imagine que você recebeu 2 lâminas com uma amostra de células para observação ao microscópio eletrônico. Você foi informado de que uma amostra era de um corte de raiz de cebola e a outra de células da mucosa, que é revestimento interno da boca humana, mas elas não vieram identificadas. E aí, como você faria para descobrir qual é o material de cada lâmina? Para responder essa questão, você teria que saber a diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal. À medida que vocês sabem essa diferença que vocês estudaram lá nas aulas anteriores, o que é que vocês vêm a responder? A célula vegetal, ela vai apresentar o quê? Cloroplastos. Ela vai apresentar o que mais? Parede celular. E ela vai ter o vacúolo, que vai identificar que é uma célula vegetal. Logo, a outra célula que não apresentar essas organelas é a célula animal. Ok? Na questão 9 da página 96, diz o seguinte: os vírus são considerados seres na fronteira do vivo e do não vivo. Por que é possível que eles tenham essa classificação? Olha, é muito importante esse questionamento. Vamos parar e pensar. Os vírus, eles apresentam o quê? Material genético. Só que, ainda assim que eles apresentam material genético, eles não apresentam metabolismo. E para que eles venham a ter metabolismo, eles precisam se infiltrar em uma célula hospedeira. Não é isso? À medida também que ele apresenta material genético, que ele não apresenta metabolismo, que ele precisa de uma célula hospedeira, ele consegue interagir com outros seres vivos. Então, a gente tem características aí que são consideradas de seres vivos e características que não são consideradas de seres vivos. Então, é por isso que os vírus, eles estão nessa fronteira. Como não vivo, quando eu digo que o ser pode ser classificado como não vivo. Por quê? Porque ele não apresenta metabolismo e eles não realizam atividades no meio ambiente, eles são inertes.
fora de células hospedeiras. Mas, ao contrário disso, eles conseguem interagir com os seres vivos à medida que eles conseguem ter contato, que eles conseguem invadir uma célula hospedeira, e eles também têm a capacidade de interagir com esses seres vivos e apresentam material genético. Então, essas características, a gente tem duas, que são características de seres vivos: interagir com outros seres vivos e apresentar material genético. E a gente tem características como não apresentar metabolismo próprio e serem inertes ao meio ambiente, como características de seres não vivos. Então, é por isso que eles tem essa classificação de seres na fronteira do não vivo e do vivo. Tá bem? Por hoje é só. A gente se encontra na próxima aula. Eu espero ter esclarecido as dúvidas e mais dúvidas, mais questionamentos, eu aguardo vocês no horário de plantão. Tá bom? Beijos e até a próxima!